né? Tá. Alguém aqui já tinha perguntado se todas são hostis, você já respondeu. Então, não são todas hostis. Digamos que é meio a meio, vai, 5-4 é meio a meio, né, Ted? Eu vou deixar bem claro uma coisa. Quando eu falo Ah, hostis, é hostis 100%. tá, vai pro pau. As demais raças... as- Desculpe. Pega uma aguinha Gente, aí, não liga, Ted. não vou nem pedir. Não vou ficar pedindo desculpa toda hora. Eu tô com tosse há uns dias pra cá. Tosse, Ted, tosse. Na verdade, assim, todas são hostis. Umas mais, outras menos. Quando eu classifico 4, é porque elas são 100% hostis. Tá, Né? não E tem muito conversa. racionais. Não, são muito racionais. É sim, sim, não, não. Não que isso não seja uma regra entre nós também. E Tá, devemos agir dessa forma. É muito benéfico. As outras raças, elas oscilavam, e oscilam, acredito eu até hoje, entre a benevolência e o racionalismo nas operações, na convivência. Né? Entendemos com o tempo que isso é uma virtude, até devido à nossa capacidade de nos modificar constantemente para o bem ou para o mal. Então, elas operam conosco de acordo com o nosso estado de espírito, no sentido global, não tá, pessoal. tá. Interessante, interessante, bem interessante. Tem algumas perguntas legais aqui já surgindo, Ted. Eu vou fazer uma curtinha aqui da Maria Lúcia, perguntando: atualmente você tem contato com extraterrestre? Não, Não. Foi só nessa época enquanto você servia. exato. Tá ok. Tem uma pergunta do Alexandre. O Alexandre que leu o livro, porque ele está perguntando algo bem específico. Né? Tem uma parte do livro que ele diz que não entendeu direito. Foi quando você estava em missão e no meio de um combate você caiu e começou a rolar e ficou envolto por uma espécie de gel. É aquela que, se eu não me engano, você estava num combate e acordou numa outra localidade, certo? Isso foi na Bósnia, em Ótimo. Ele pede 93. para explicar um pouquinho essa Né? parte. Foi bem no início de 93, na Bósnia e Herzegovina, durante aquele conflito que vocês já viram em vários documentários e reportagens. Estávamos no alto de uma montanha. A Bósnia, para quem conhece, ou para quem não conhece, é um país que tem muitas montanhas, é muita pedra. São poucas cidades que são planas, de fato. E estávamos no alto de uma montanha, combatendo um grupo de rebeldes sérvios e montenegrinos, que apoiavam o regime de Slobodan Milosevic. Naquele momento, nós fomos cercados. Eu estava numa tropa de aproximadamente 132 homens, e o nosso poder de fogo, na verdade, que para nós, naquele momento, era o ideal, mas, devido ao intenso tiroteio, chamou a atenção de outros grupos rebeldes que também fizeram cerco junto a nós. Uma vez que, como nós não tínhamos identificação nem da ONU, nem da OTAN, e nem de lugar nenhum, eles achavam e tinham convicção de que nós éramos uma força mercenária infiltrada para poder eliminá-los. Né? Então vieram com muita força, com muito poder de fogo. E em um determinado momento, durante um tiroteio, nós atirávamos de cima para baixo, o que te dá uma certa visibilidade, mas o maior poder está de quem está embaixo para cima. É mais fácil você combater. E nessa inversão de posição, nós ficamos na desvantagem. E nessa desvantagem, em um determinado momento, eu olhei para cima, o céu estava um teto baixo. O teto baixo é quando o frio cria aquela nuvem espessa e fica muito próximo do solo. Né? Não Sim. chega nem 100 metros, você já pega aquela neblina forte. A gente chama de teto baixo. E essa neblina estava bem forte já, nós devíamos estar a uma altura de 80 metros para 100 do nível do solo e não do nível do mar. E um momento eu olhei para baixo para atirar em um grupo que estava subindo pela minha retaguarda, e eu percebi que um dos atiradores de baixo estava usando uma bazuca. No caso, RPG. O modelo russo. E quando eu olhei melhor ainda, ele já estava apontando para mim já ao ponto de disparar. Eu não sei se ele apontou diretamente para mim, porque tinha mais pessoas ao meu redor. Então atirou no grupo. Eu vi essa munição vindo para o meu lado e eu rolei para a minha direita. E
eu caí, fui caindo morro abaixo, porque na minha direita eu achei que tinha uma pedra e não tinha, né? E eu comecei a rolar. Quando eu comecei a rolar, logo nos primeiros metros, nessa rolagem a gente olha para o céu, não tem como, você vai acabar olhando para cima. Claro. E nessa de olhar para cima, eu percebi uma coisa estranha na nuvem. Na hora eu não me toquei o que era, porque estava preocupado em salvar a minha vida ali. E eu comecei a sentir um frio em volta do corpo anormal, apesar de ser uma época fria naqueles dias que nós estávamos lá, né? Esse frio meio que gelatinoso, é como se uma gelatina estivesse me envolvendo. E eu não senti mais a dureza do solo como eu estava sentindo logo assim no início da rolagem. Eu me senti como se eu estivesse dentro de uma bolha rolando. Bom, eu acho que não durou alguns segundos esse movimento. Eu fiquei parado. Quando eu parei, eu não escutei barulho de tiro nenhum, não escutei gritaria nenhuma. Eu apenas escutei uma leve brisa passando pelo capim que estava em volta de mim ali, o mato. Eu fiquei preocupado em abrir o olho e achar que eu tinha morrido, que na minha cabeça eu tinha morrido, né? E eu abri o olho devagarzinho e eu vi que o chão estava meio um pouco úmido, um capim bem verde. Eu pensei, pô, eu morri, né? Eu devo estar no paraíso, porque eu não estou escutando nada. E o capim, ela tinha mais ou menos a altura da minha cintura, aproximadamente, acho que uns 80 centímetros, aproximadamente, ou 90. Era tipo esse capim, que o pessoal chama de capim colchão, né? Certo. Que ele é bem fininho, tipo um cabelo. Eu fui levantando e percebi que não tinha nada ao meu redor. Aonde eu estava era muito diferente de onde eu havia estado com o meu grupo. Eu não vi mais a partir daí o meu grupo. Passado alguns segundos, eu vi uma viatura se aproximando sem identificação, mas era uma viatura militar. Apontei meu fuzil para essa viatura, carreguei, né, o meu lançador de granadas, que era um MG-320, e apontei. E a viatura parou, assim, acho que uns 40 metros de mim. E desceu alguns militares, só que não dava para ver o rosto deles, porque eles estavam todos encapuzados, tipo uma roupa de médico, né, com um capacete branco. Não era bem um capacete, né, uma cobertura branca, muito similar àqueles que os caras que mexem com abelha usam. E falaram para mim, não, nós somos amigos, né, viemos te resgatar. Eu perguntei a senha, ele me falou a senha. E eles foram se aproximando com as mãos para cima, e eu desconfiado ainda naquele momento, até que eu percebi que realmente não eram hostis a mim. Eu entrei na viatura pelo fundo dela, era uma viatura de emergência, né, de resgate de emergência. Não tinha janela nenhuma, e dentro havia 3 médicos, com o mesmo uniforme. Eles me resgataram e dali eu rodei, eu acho que uns 40 minutos ou mais dentro dessa viatura, e senti algumas vezes uma depressão. A gente percebe quando o carro está descendo em algum lugar. E eu fui parar dentro de uma base subterrânea, onde fizeram vários exames ali, raspagem no corpo, né? Tiraram saliva, tiraram sangue, né? Colheram urina, me aplicaram injeção, né, à base de pistola. Essa injeção que a gente levava não é uma injeção comum, como vocês recebem posto. É uma máquina, tipo aqueles negócios que você passa no banco, né? Tem aquelas 2 placas do lado, para saber se você está levando alguma coisa. Era algo parecido com aquilo, só que tinha 2 braçaletes, à direita e à esquerda, e na altura da coxa também tinha. Então você chegava ali, parava, aquele aparelho encostava em você e dava um puff. Era uma injeção de ar comprimido que entrava, e você sentia uma dorzinha leve, né, dizendo eles que essa injeção era para evitar algum tipo de bactéria que pudesse me contaminar. Fiquei dentro desse ambiente por aproximadamente 3 a 5 dias, se não me falha a memória, e o tempo todo os caras perguntando o que foi que eu vi, e eu não lembrava do que eu via. Quando eu lembrei, alguma coisa dizia para mim, não fala, e não falei. Né? Mas hoje eu sei o que eu vi, né? Tanto, eu não sei se eu relatei no livro, não me lembro agora. Mas eu digo para vocês rapidamente, eu vi a nave, aquela forma estranha que eu vi na nuvem, era o fundo da nave.